apreendidos em Rio Verde pelo Comando de Operações de Divisas, na verdade em Aporé. Muriele Silva. Isso mesmo, Tiago. Toda essa droga estava escondida dentro de um carro que foi abordado pelos policiais do COD e já eu volto com os detalhes. Combinado então, Muriele, estou te esperando. E vereador suspeito de assassinato se apresenta em Mara Rosa, no norte do estado. Tiago Costa. Programado para esse vereador se apresentar durante essa semana e ontem mesmo, na segunda-feira, ele se apresentou à Polícia Civil, Tiago. Tá certo então, Tiago, até daqui a pouco. E a gente fala também dos números da Covid-19 ao vivo com o secretário estadual de Saúde. Em Rio Verde, já são quase 6.000 casos da doença. Arildo Palermo. Pois é, Tiago, mais de 13.000 testes realizados desde o início da pandemia. O resultado é a cidade com o maior número de casos confirmados do estado de Goiás. Daqui a pouco nós trazemos as atualizações sobre esses números. Tem também uma notícia boa sobre isso. É já. A gente está de olho em Rio Verde e em Anápolis. A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte começou a instalar um novo sistema de radares e lombadas eletrônicos. Você vai ver também o prejuízo para o morador de Jataí. Por causa das constantes quedas de energia, tem equipamentos queimando. E a estreia da série BR-153 de norte a sul, o panorama da principal rodovia aqui em Goiás. Terça-feira, 23 de junho, o Jornal Anhanguera está no ar. Meio-dia e 2, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Eu começo te contando que o Comando de Operações de Divisas, o COD, apreendeu uma grande quantidade de drogas em Aporé, na região sudoeste do estado. Assunto para Muriele Silva. Oi, Muri, conta essa história pra gente. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente em todo o estado. Obrigada pela companhia. Pois é, essa ocorrência aconteceu em Aporé. Os policiais do COD, o Comando de Operações de Divisas, abordaram um carro e dentro desse veículo eles encontraram pelo menos 73 tabletes de maconha de vários tamanhos diferentes. Um total de cerca de 70 quilos da droga. Essa droga estava escondida na lataria do carro. Os policiais tiveram que tirar aquela proteção das portas, como vocês veem aí nas imagens agora, para retirar toda essa droga que estava escondida. O motorista do carro disse para os policiais que pegou a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que receberia R$6.000 pelo transporte até Goiânia. Esse homem e também todo o material foram levados para a delegacia de Itajá. Tiago. Obrigado por sua participação. E olha, em Morrinhos, a Polícia Civil prendeu um jovem de 25 anos por tráfico de drogas. Os policiais receberam denúncias de que ele estaria comercializando os entorpecentes no setor São Francisco de Assis. Uma equipe foi até lá e encontrou uma porção de crack, uma balança de precisão e cerca de 880 gramas de maconha, além de dinheiro. O jovem foi detido e levado para a unidade prisional de Morrinhos. O vereador de Mara Rosa, suspeito de matar um homem com um tiro a queima-roupa na cidade, se apresentou à polícia ontem. Assunto para o Tiago Costa. Oi, Tiago, o homem confessou o crime. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo. Sim, o vereador pelo PPS, Otávio Tiago de Souza Melo, se apresentou à polícia então e sim, ele confessou esse crime. Estava marcado para ele se apresentar agora durante a semana e esse vereador já se apresentou então na segunda-feira. O delegado responsável por esse caso, que estava de plantão, o delegado Natalício, comentou então essa apresentação desse vereador principal suspeito então desse homicídio. Vamos assistir. A investigação está em andamento, mas o autor já se apresentou, confessou a autoria delitiva, apresentou a arma, está colaborando com as investigações, de forma que o inquérito deve ser concluído o mais breve possível e encaminhado ao Poder Judiciário. Para a gente lembrar essa história, na sexta-feira passada, a polícia foi acionada por uma ocorrência de um suposto homicídio no frigorífico ali de Mara Rosa.
Quando a polícia chegou lá, o principal suspeito, esse vereador, já tinha fugido do local de carro e estava então lá morta já a vítima de 29 anos. Durante essa apresentação desse principal suspeito, que é vereador por Mara Rosa, ele não informou então a polícia os motivos do crime e alegou que não estava bem psicologicamente para comentar esse caso. Agora a Polícia Civil vai aguardar os laudos, ouvir mais algumas testemunhas e depois encaminhar então o processo ao Poder Judiciário. Tiago, nós conseguimos contato com a defesa do vereador Otávio Tiago de Souza Melo, do PPS, lá de Mara Rosa, que disse que o vereador se apresentou de forma espontânea, entregou a arma usada no crime e está colaborando para as investigações. Ele não foi preso ainda. Tiago, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Tiago, obrigado por sua participação, bom trabalho para você. E agora um caso de extrema irresponsabilidade. Em Jataí, um caminhoneiro foi preso na BR-364 porque estava dirigindo bêbado. A PRF recebeu uma denúncia de que um caminhão estava sendo conduzido por um homem que tinha acabado de sair de um posto de combustíveis. Os policiais disseram que o caminhão fazia zigue-zague na pista. Olha só o perigo disso. Durante a abordagem, o motorista não atendeu a ordem de parada e quase atropelou os policiais. O caminhão foi acompanhado por mais alguns metros até que parasse por completo. Os policiais também contaram que o motorista mal conseguia abrir a porta do veículo e chegou até a cair quando foi descer. Ele passou pelo teste do bafômetro que acusou a embriaguez. O motorista teve que ser levado para o Hospital das Clínicas de Jataí porque se feriu quando caiu do caminhão. Ele passou por atendimento e depois foi levado para a delegacia da cidade e o caminhão carregado de soja foi levado para o pátio da PRF. Tremenda irresponsabilidade. A Polícia Civil investiga um esquema de venda de atestados médicos falsos na região do entorno do DF. Uma mulher foi presa em Lusiânia quando tentava entregar os documentos para um homem. A polícia chegou até a mulher depois de uma denúncia anônima. Com a suspeita, os policiais apreenderam diversos blocos de atestados médicos. Iniciaram as investigações e essa mulher já foi surpreendida em frente à sua residência em poder de um atestado médico. Acredita-se que ela já estava fazendo a comercialização desse atestado, porém o comprador conseguiu se evadir. Os atestados tinham o logotipo das secretarias de saúde de Lusiânia e do Distrito Federal. Com a suspeita, os policiais encontraram também laudos médicos para a solicitação de passe livre da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres. Uma folha de caderno com anotações, contendo códigos internacional de doenças. 5 carimbos diversos de médicos e 3 receituários preenchidos em nome de supostos pacientes. Segundo ela, os blocos de atestado do Distrito Federal, ela mesma subtraía durante consultas que ela realizava naquele estado da federação, enquanto que os de Lusiânia, um indivíduo que não foi identificado até o momento, segundo ela, esse indivíduo furtava os blocos na UPA de Lusiânia e entregava para ela gratuitamente para fazer a falsificação. No momento da abordagem, a mulher assumiu que estava vendendo os atestados médicos falsos. Ela disse que cada documento custava R$ 35 por dia de afastamento. De acordo com a Polícia Civil, quem for pego fazendo compra ou venda de atestado falso pode pegar até 1 ano de prisão. Olha, a gente fala agora de um problema que infelizmente é comum em todo o canto do estado. As constantes quedas de energia. Em Jataí, por exemplo, moradores do bairro Vila Sofia estão sofrendo até, porque além de ficarem no escuro, estão tendo prejuízo com equipamentos que estão queimando. Por aqui, o freezer virou mesa. Queimou depois de uma queda de energia há 2 meses. De lá para cá, a dona Antônia conta que não teve mais sossego. Durante a noite é 2 vezes, durante o dia 2, 3 vezes. Às vezes você está assistindo televisão porque acabou. Ficar queimando as coisas, porque a gente não tem condições de ficar comprando. E aí depois você não tem condições de mandar arrumar. E aí como é que faz? Durante uma dessas quedas de energia, a zeladora filmou como ficam os aparelhos, piscando sem parar. Aí queima os trem da gente, aí depois a gente, se quiser, que a gente vá pagar para arrumar. A dona Antônia percebeu que as quedas de energia estavam acontecendo todos os dias, porque aquele monitor que reproduz as imagens das câmeras de segurança instaladas na porta da casa deveria ficar assim, ligado o dia todo, mas estava desligando sozinho.
E tem mais, nesses quadradinhos pretos deveriam aparecer as imagens das outras 3 câmeras de segurança, mas elas também queimaram. De dia, de noite, se nós não estiver em casa, ela vai ficar desligada a semana inteira, porque não tem ninguém aqui para ligar ela. E aí, a senhora fica preocupada com a segurança? Aí eu fico, e muito, porque fazer que nem o outro. Já é um lugar meio afastado, né? Já tem mato para tudo quanto é canto. E você ainda ficar sem monitorar as coisas que a gente tem, aí é difícil. A reclamação é a mesma de outros moradores do bairro. O seu Vanderlei já ficou no prejuízo com o som e com 2 geladeiras que queimaram por conta das quedas de energia. É direto, né? Assim, uns 3, 4 dias, uns 2 dias fica normal, depois acaba de noite da queda, né? Acaba tudo, né? E depois chega só uma fase. Minha fase, né? Aí fica aquele negócio, vai e volta, até que chega para arrumar, aí quando chega que ela chega de uma vez, aí já queima o seu aparelho, né? Para queimar é daqui para ali, né? Agora, para comprovar é uma burocracia danada e, claro, a gente foi atrás de respostas. A Enel disse que a queda de energia no bairro foi provocada por uma ventania. Disse também que se ficar comprovado que os equipamentos queimaram por causa das quedas de energia, os moradores serão ressarcidos dos prejuízos. Para isso, basta a pessoa formalizar o pedido no site da companhia na internet, o site da Enel. Por conta do tempo seco, o número de queimadas aumentou em todo o estado. Na região do entorno do DF, os bombeiros estão usando drones para monitorar as áreas de mata e assim combater esses incêndios. Do alto já é possível ver vários focos de incêndio. Nesta época do ano, a vegetação costuma ser castigada pelo fogo. Então o prejuízo é muito grande, né? Econômico, social e também na parte ambiental. A gente sabe que as queimadas, elas trazem grande prejuízo quando a gente fala de poluição, né, do ar, e também fala do prejuízo para a flora também, para a fauna e para a flora. Um levantamento do Corpo de Bombeiros aponta que no ano passado foram registrados 9.408 focos de incêndio em todo o estado. 408 apenas em 4 cidades do entorno do DF. Neste ano, um drone está sendo usado para ajudar a monitorar a vegetação aqui na região. O equipamento pode chegar a 60 metros de altura. Lá de cima é possível acompanhar a situação das chamas. Aqui na BR-040, por exemplo, uma das principais rodovias na região do entorno, os acidentes são frequentes, principalmente na época de incêndio, já que a fumaça costuma invadir a rodovia. Com o drone, o Corpo de Bombeiros consegue fazer um trabalho preventivo, evitando que as chamas se espalhem rapidamente. O drone, a nossa RPA, ela é essencial para o monitoramento durante também o combate. Não só na prevenção, como também o combate. A gente consegue, subindo o drone, verificar toda a área que possa ser atingida e a que já foi queimada. Com isso, a tomada de decisão por parte do comandante da operação, ela é subsidiada pelas imagens desse drone. Trabalho importante. E em Anápolis, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes começou a instalar um novo sistema de radares e lombadas eletrônicas. Vamos para lá então conversar com a repórter Marina Demore para entender essa mudança, o porquê disso, hein, Marina? Boa tarde para você. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Essa mudança já era para ter acontecido, esses radares já eram para ter sido instalados, mas houve aí um atraso justamente por conta da pandemia do coronavírus. Agora, então, a CMTT está finalizando, junto com a empresa que ganhou a licitação, para começar a fazer essa instalação. Para explicar melhor para a gente como é que vai funcionar isso, está aqui o Igor, que é diretor de engenharia da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Igor, obrigada, viu, pela sua participação. A gente está vendo aqui, justo atrás de você, um radar. Esse aqui já está instalado há mais tempo, mas ele estava funcionando só em caráter de teste, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Nós cumprimos com todo o cronograma licitatório, né, com todo o rito. Fizemos a licitação, o teste de campo, que foi quando nós implantamos esses equipamentos. Após isso, a empresa venceu o certame e ela daria início a essa instalação. Porém, por conta da pandemia, houve um atraso nos cronogramas, mas retomamos agora e vamos iniciar essa implantação. Já iniciamos essa semana
todos os trabalhos para implementar novamente o serviço de fiscalização eletrônica na cidade de Anápolis. E como é que vai funcionar? Serão quantos radares? Em que locais eles serão instalados? Olha, a quantidade total de faixas a serem fiscalizadas no contrato é de aproximadamente 370 faixas. Inicialmente, nós vamos implantar em locais onde há um alto índice de acidentes, né? Para que a gente cubra esses locais mais críticos e posteriormente vamos espalhando ao longo de toda a cidade para cobrir assim todas as nossas principais avenidas e coibir esses acidentes que têm ocorrido, que são basicamente, principalmente por avanço de semáforo e excesso de velocidade. A gente até consegue perceber, nós estamos aqui na Avenida Brasil Sul, que é a principal avenida da cidade, né? Quem está chegando de Goiânia, de Brasília, normalmente acessa essa avenida para entrar na cidade. E aqui vai ser um local estratégico também de fiscalização. A gente sabe que tem até uma faixa de ônibus ali, essa faixa também vai ser fiscalizada, não é só a velocidade, né? Exatamente, esses equipamentos são modernos, eles contam com uma tecnologia embarcada onde não exige mais aqueles cortes no asfalto para fazer os laços, eles são equipamentos não intrusivos, são fiscalizados através de laser e Doppler, vão fiscalizar todas as faixas de rolamento, inclusive a do ônibus e os entrefaixas e acostamentos. Então é um equipamento muito mais moderno que vai abranger todo o eixo carroçável da via. E como você bem disse, a Avenida Brasil será uma das principais avenidas onde a gente vai implantar esse sistema. É a nossa principal avenida hoje, corta a nossa cidade de norte a sul, né? Pega o acesso do DAIA, de Goiânia, de Brasília. Então vamos montar esse sistema priorizando essa avenida e alguns locais específicos, como eu disse, que tem um alto índice de acidentes ocorrendo. Fora também aquelas câmeras de monitoramento que vão fazer a contagem de veículos e verificar também outros tipos de infração, né, Igor? Exato. Esse sistema ele conta não só com avanço de semáforo, parada sobre a faixa e velocidade, que são bem habituais, mas também conta com um sistema de coleta de dados muito interessante que vai servir para melhorar as análises de trânsito feitas na cidade. Eles vão coletar peso, peso por eixo, dados específicos do veículo, se tem alguma restrição por roubo, furto ou alguma restrição que impediria esse veículo de estar circulando. Então tudo isso vai servir para nossas análises de trânsito, também para uma parte fiscalizatória e até segurança pública. Tá certo, Igor. Muito obrigada, viu, pelas suas explicações, pelas suas orientações. A gente vai acompanhar então a instalação desses radares. É claro que nós vamos mostrar, Thiago, aqui no Jornal Anhanguera, quando eles começarem a valer. A expectativa é de que isso aconteça nos próximos 20 dias, viu? Fica aí o alerta para o motorista que é daqui de Anápolis ou que vai passar aqui pela cidade, viu? Tudo agora vai ser monitorado e as multas vão voltar a ser aplicadas aqui na cidade, então. Segue de olho nessa história, Marina. Obrigado por sua participação. Agradeça também ao seu entrevistado. 12h18, agora a gente fala dos números da Covid-19 em Rio Verde. A cidade já soma quase 6.000 casos confirmados. O Arildo Palermo chega ao vivo com a gente, ele que atualiza então os números lá na cidade. E Arildo, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, a situação por aqui ainda preocupa pelo número de casos confirmados, né? A cidade com o maior número de casos no estado de Goiás. Mas a gente vai começar com uma notícia boa. Dos 5.620 casos confirmados, 4.923 estão recuperados. Isso significa que mais de 87% dos rioverdenses que foram contaminados com o coronavírus já estão aí recuperados. Nesse momento, 57 pessoas seguem internadas nos hospitais da cidade e 33 morreram em decorrência da Covid-19. Tiago, desde o início da pandemia, mais de 13.100 testes foram realizados aqui na cidade. Isso numa população de 235 mil habitantes, o que representa que pouco mais de 5,5% da população já testou para detectar o coronavírus no organismo. Isso por conta, claro, da testagem em massa que está sendo feita na cidade por pelo menos 7 grandes empresas em todos os seus funcionários. A gente segue acompanhando as atualizações dos números e trazendo aí durante a programação. Tiago, com você.
Coisa a situação aí de Rio Verde, por isso a gente segue falando maciçamente sobre os números aí da cidade. O Arildo, por exemplo, confirmados no estado inteiro, a gente tem aqui 17.476 pessoas. Casos suspeitos, 46.753. A gente segue de olho no número do estado e segue também de olho no número aí de Rio Verde. Situação realmente alarmante, claro, por conta dessa testagem em massa. Daqui a pouquinho a gente está tentando contato com o secretário para saber o que ele tem a dizer, inclusive em relação aos casos de Rio Verde. Eu recebi a informação agora de que o secretário de Saúde já está com a gente então bate um papo com ele. Secretário, boa tarde, obrigado por sua participação aqui com a gente. É isso, secretário? Tá sim, apareceu agora. A gente acabou de entrar com o Arildo lá em Rio Verde, ele falando dessa testagem em massa e da quantidade alta de números ali de pessoas infectadas com o novo coronavírus. A Secretaria de Saúde pensa, por exemplo, vai dar um suporte maior para a cidade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, prazer falar com vocês. De fato, a cidade de Rio Verde, tem apresentado um número significativo de casos, É uma cidade que tem uma densidade populacional alta, indústrias também, e foram testados em massa muitas pessoas. Então, hoje o número identificado em Rio Verde é um número expressivo. Nos últimos dias foram enviados 30 ventiladores para o hospital de campanha de lá, que é um hospital que foi construído pela prefeitura, pelo prefeito Paulo do Vale, e temos dado o suporte necessário junto ao superintendente de atenção à saúde, o Wellington, sempre que nos é acionado. Tá certo. Secretário, teve uma promessa também da Secretaria de Saúde em relação à testagem para os profissionais da saúde. A gente sabe que eles fazem ali a linha de frente. Como é que está esse processo? Justamente, nós pactuamos na Comissão Intergestores Bipartite, que envolve todos os municípios do estado, os 246, e disponibilizamos um quantitativo significativo de testes para os profissionais de saúde. A ideia é contemplar todos eles, são aproximadamente 70 mil profissionais, bem como os profissionais de segurança pública também. Já enviamos para a Secretaria de Segurança Pública 26 mil testes. Então, são essas duas categorias, considerando estado e município, são praticamente 100 mil pessoas testadas, que serão testadas. Tá certo. Secretário, vamos lá para Itumbiara. Agora tá para ser inaugurado o HCamp de lá. A promessa é no dia 29. A gente está dando aqui no Jornal Anhanguera sem parar, que no dia 29 começa a funcionar, só que falta inclusive funcionário. Aí está nesse processo de contratação, Tá tudo pronto. Quem é que vai pagar esse pessoal para o trabalho? Olha, o Hospital São Marcos é uma iniciativa do Estado, não é da Prefeitura, que fique claro. E desde então nós estamos avançando tanto na questão da estruturação da unidade quanto da contratação. Será gerido por uma organização social. A organização social já fez o processo seletivo da maioria dos profissionais, está fazendo de alguns outros ainda, estão nos retoques finais também da primeira etapa. É um hospital que a capacidade toda tem 200 leitos, mas iniciaremos com 60, sendo 10 deles de UTI e 50 de enfermaria. Nesse primeiro momento, são leitos que servirão exclusivamente à Covid, de forma regulada, tendo em vista que a cidade tem unidade de pronto-socorro, então ele será regulado para pacientes de Covid e, posteriormente, passando a pandemia, o hospital fica para a cidade, sob a gestão estadual, com o custeio estadual, como um hospital regional para Itumbiara e toda a região sul. E ele, de fato, vai ser inaugurado no dia 29, inaugura, já começa a funcionar? Sim, a programação é que na próxima segunda-feira inaugure essa primeira etapa e já começa a funcionar. Tá certo. Secretário, os números de casos não param de subir no estado inteiro. A gente não vê falar em muitos hospitais de campanha. As promessas aí da Secretaria de Saúde são suficientes? Olha, não são promessas, são unidades planejadas e estamos executando uma a uma todas que nós planejamos. Fizemos isso na cidade de Águas Lindas, de Lusiânia, de Porangatu, lá no norte, Formosa também. Estamos avançando sobre Itumbiara, São Luís de Montes Belos e, dentro em breve, Jataí. E o próprio Hospital de Campanha de Goiânia também. Hoje nós temos 17.476 casos confirmados, são 329 óbitos,
Então, a pandemia está em franca expansão no nosso estado e os leitos que nós temos estão sendo ocupados de forma paulatina e no último final de semana intensificou essa ocupação. Tá certo, e todos já estão funcionando aí em plena capacidade, algum com algum problema? Olha, nós temos tido dificuldade de aquisição de medicamentos, não só nos hospitais de campanha, mas como um todo, porque, sobretudo, medicamentos para sedação, para relaxantes neuromusculares e também analgésicos venosos, o Brasil todo tem tido essa dificuldade, não é diferente para a gente, os hospitais de campanha passa por essa dificuldade também, o consumo aumentou bastante. Nós fizemos recentemente uma parceria do CONAS com a OPAS, intermediada pelo Ministério da Saúde, para que haja essa aquisição pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas a dificuldade, ela existe e ela permeia todas as unidades do hospital de campanha. Secretário, daqui a pouquinho a gente vai dar no Jornal Anhanguera a reabertura de parte do comércio aqui em Goiânia. Por outro lado, os números não param de subir. Eu acabei de contar 17.476 casos confirmados. A expectativa da Secretaria para as próximas semanas, os números vão continuar subindo? Vão continuar subindo. Nós já entramos nos 30 dias mais críticos. Nós prevemos que lá pelo dia 22 de julho será o pico. Então, nós já estamos nos 30 dias, vivendo os 30 dias de grande crescimento, é algo que nos preocupa. Aquilo que já está aberto precisa ter muita consciência para seguir os protocolos e a população também fazer a sua parte no sentido de evitar aglomerações e utilizar a máscara e as medidas de higiene. Essa questão do pico aí me preocupa, na verdade eu tenho uma dúvida em relação a isso, depende da questão do isolamento, secretário? Olha, o pico com isolamento e sem isolamento ele já vai vir. O isolamento no estado, neste momento, ele é um conceito insuficiente. Nós, na prática, não temos isolamento. Uma cidade ou outra que tenha obedecido um pouco mais, mas na prática a população está na rua, está trabalhando. Então, tendo em vista que há essa saturação da população de não ficar em casa, pelo menos que siga os protocolos, siga as orientações e que cada um faça a sua parte utilizando a máscara, que é um grande atenuante dessa disseminação. Vai ter hospital de campanha em Anápolis, secretário? Olha, existia a previsão inicial em Anápolis, lá no centro de convenções. No entanto, o governo tem ponderado em relação a esse tipo de estrutura, tendo em vista que são estruturas que no Brasil todo tem dado problema, não só de contratação, como de manutenção também. Nós temos uma no estado de Goiás, mas que foi uma cedida a nós pelo governo federal. Nós optaremos por hospitais que são de alvenaria, só em extrema e última necessidade mesmo, para fazermos uma estrutura que seja temporária, que não fique para depois. Secretário de Saúde Estadual Ismael Alexandrino, falando então sobre os casos da Covid-19 aqui no Jornal Anhanguera. Eu quero agradecer a participação do senhor. Um abraço. Um abraço, bom trabalho. Obrigado. Mudar de assunto para te contar que a Polícia Rodoviária Federal realiza em todo o país a Operação Tamoio 2, com o combate à criminalidade nas estradas federais. Em Vila Boa, na região de Formosa, os agentes da PRF encontraram escondidos num caminhão 20 pacotes de inseticida com venda proibida no Brasil. O motorista disse aos policiais que o produto saiu de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e seria entregue no Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado em uma delegacia no Distrito Federal. O motorista deve responder por contrabando. E em Mineiros, o Ministério Público recomendou a suspensão das atividades de um frigorífico da cidade. O motivo? A grande quantidade de casos de coronavírus na unidade. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo, então, com a repórter Tássia Fernandes. Ei, Tássia, boa tarde para você. Qual que é a situação por lá, hein? Boa tarde, Tiago, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Então, a Prefeitura acatou essa recomendação do Ministério Público e publicou um decreto que prevê a suspensão das atividades do frigorífico Marfrig em Mineiros. Mas o decreto prevê aí um prazo de 24 horas para que a empresa se organize e então suspenda as atividades. A Prefeitura nos repassou que o frigorífico pediu um prazo ainda maior,
alegando que alguns animais estariam na unidade, animais que seriam abatidos e precisariam ser transferidos para outra unidade. Em relação a esse prazo maior para que as atividades sejam suspensas, a Prefeitura deve decidir ainda hoje. Essa decisão, a publicação do decreto, veio depois da recomendação do Ministério Público, que informou no texto sobre a grande quantidade de casos confirmados neste frigorífico, que já são 43 casos confirmados. O Ministério Público alegou ainda que as atividades de um frigorífico são propícias para a disseminação do vírus, já que as pessoas trabalham muito perto umas das outras e também teriam aí pontos de aglomeração, como por exemplo no refeitório, na área de descanso e até mesmo no transporte coletivo, que leva esses funcionários para trabalhar todo mundo junto ali. A Prefeitura, então, acatou essa recomendação, o decreto já foi publicado e prevê que as atividades fiquem suspensas até o dia 29 deste mês. Se a empresa descumprir essa determinação, paga multa no valor de R$100 mil. Mas, como eu disse, existe um prazo, portanto, hoje o frigorífico Marfrig ainda está trabalhando, ainda está com as atividades funcionando normalmente. Nós procuramos a empresa para saber aí do posicionamento, mas não tivemos um retorno. Hoje o frigorífico tem 1.100 funcionários e todos eles devem ser testados. Essa testagem deve ser concluída hoje e a gente também vai monitorando para ver se com essa conclusão o número de casos confirmados na cidade deve aumentar. Hoje Mineiros tem 234 casos confirmados, 4 mortes também confirmadas pela doença e 77 casos são considerados curados. Volto com você, Thiago. Multa salgada, hein, Tássia? Obrigado por sua participação. Um abraço. E olha só esse flagrante que a gente recebeu pelo QVT. Um casal furtando vasos de planta na porta de uma casa em Rio Verde. Quem mandou as imagens pra gente foi o Luzmar, que é o dono dos vasos. Ele disse que ficou indignado com essa situação e não é para menos, né? E aí registrou o caso na polícia. Os suspeitos do furto ainda não foram encontrados. E olha só essa imagem aí. Imagina só furtar um vaso de planta. A gente vai parar onde? Que absurdo. Vinheta do QVT. Agora, gente, para tudo aí para ver essa lindeza. O Maicon Silva, de Rio Verde, mandou essa foto pra gente. É o Davi Felipe, que tem só 4 meses e tá de olho aqui no jornal Anhanguera. Na verdade, deve estar olhando pra mamãe, que tá assistindo ali e fazendo a foto. Fiquei feliz demais com esse registro. Olha só que lindão. Bom demais, viu? Assistindo a gente aqui no jornal Anhanguera. Obrigado pelo registro. A gente fica todo vendo fotos assim. Valeu muito. E agora o Cairo Humberto de Itumbiara registrou um IP branco lá na cidade. Essa foto foi feita no bairro Afonso Pena. A árvore está bem na porta da casa dele, encantando a vizinhança. Esse caso aí, a pessoa está lá estressada, sai para ver uma paisagem dessa, o estresse vai embora na hora, viu? Bonito demais. E em tempo de pandemia, tá rolando muita quadrilha online, né? Olha só o estilo do Miguel de Catalão. Ah não, Miguel, curtindo São João em casa em grande estilo. Esse aí caprichou no visual, tem até uma fogueirinha ali. Será que foi ele que fez? Bom demais. E um amanhecer maravilhoso em Paraúna, no sul do estado. Essa foto é do André Luiz Martins, que registrou a capela de Nossa Senhora da Guia. Bem interessante, registros bacanas a gente está mostrando aqui no jornal Anhanguera. E ó, vem cá, eu já mostrei o seu? Não? Dá tempo ainda. 62985455555. Tem um monte de participação chegando aqui, ó. Boa tarde, Tiago. Sou a Maria Tavares, da cidade de Uruaçu. Eu e minha filha Shirley, minha neta Beatriz e meu neto Cauã assistimos todos os dias o jornal Anhanguera. Valeu! Boa tarde, Tiago. Estava sentindo falta de vocês. Parabéns pelo programa. Thelma e Kelvin, de Formosa. Abraço para o pessoal de Formosa. Eu gostei muito de você como apresentador e nunca perco o jornal. Eu sou o Guilherme e meu avô
está assistindo a gente. Manda um abraço para o Guilherme e para o avô dele lá de Lusiânia. Ei, abraço para vocês dois. Que bom que vocês estão gostando do Jornal Anhanguera. Boa tarde, Tiago. Manda um alô para nós aqui em Goianésia. Eu sou o Milton, a esposa Luciene e os filhos Matheus, Lucas e Milene. Parabéns pelo programa. Você é nota 1000. Aê, valeu demais. Obrigado pela audiência aí, obrigado pela companhia. Todo mundo de Goianésia. Boa tarde, aqui é o José Roberto de Rio Verde, ligado todo dia no Jornal Anhanguera Regional, que ficou espetacular. Abraço, amigo. Abraço para vocês também. Manda mensagem pelo 98545-5555. Ah, detalhe importante, não esqueça de colocar o DDD 62. Agora tem aviso para os moradores de Caldas Novas. O DEMAI, que é o Departamento de Águas e Esgoto, informou que está fazendo manutenção nas bombas usadas na estação de captação e, por isso, vai faltar água em Caldas. Essa manutenção começou às 6 da manhã e vai terminar às 6 da tarde. Então, fique esperto aí, economiza hoje para que não falte, hein? A previsão é que o abastecimento volte ao normal amanhã. A terça-feira amanheceu com tempo mais frio em todo o estado. As regiões sudoeste, sul e leste tiveram mínima de 12 graus. A máxima não deve passar de 34 graus no oeste do estado. Tempo continua seco, sem previsão de chuva. Umidade continua baixa em Rio Verde, com 25%. Em Anápolis, a variação para hoje é de 13 a 26 graus ao longo do dia, com clima mais fresco. Em Lusiânia, a umidade pode cair a 26%. E em Tumbiara, destaque para a temperatura mínima para esta terça-feira, de 14 graus. Menino, mas eu acordei num frio danado hoje, estava tremendo, vim trabalhar com um monte de roupa e eu sei que em boa parte do estado estava esse friozinho bom, é que o inverno chegou, viu? Será como ficam as temperaturas para os próximos dias? A gente volta lá para o sudoeste do estado. Arildo, eu sei que Rio Verde faz muito frio. Quando eu morava aí, sofria até, colocava um monte de roupa. Como é que tá a situação aí? Oi, Tiago, de volta aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Então, eu sou gaúcho, né, Tiago? Estou um pouco mais acostumado com o frio, mas confesso que fiquei surpreso quando cheguei aqui em Rio Verde. Em alguns dias do mês de maio fez bastante frio, viu? A menor temperatura registrada foi de 8,7 graus. E as manhãs sempre tem esse friozinho aí que você falou. Mas para a gente saber como vai ser esse inverno aqui na região sudoeste, eu vou conversar agora ao vivo com o Gilmar Oliveira Santos, climatologista. Boa tarde, Gilmar. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Como é que vai ser, então, uma perspectiva do inverno? Vai ser frio? Boa tarde, Arildo. Boa tarde, você aí de casa. Olha, realmente, a característica do inverno aqui no estado de Goiás, ela é de uma variação de temperatura. Nós temos agora, nesse período, no mês de junho, temperaturas amenas de manhã, em torno de 10 até 13 graus, e chega a 30, 31 à tarde. Nós chamamos disso de uma amplitude térmica, que é uma grande variação da temperatura ao longo de um dia. Frio mesmo, aqui acontece na primeira quinzena do mês de julho, que aí as temperaturas ficam em torno de 3 a 4 graus em alguns dias pontuais. Bom, a previsão completa, com essa grande variação da temperatura e a ausência de chuva, praticamente, Arildo, no inverno, chove apenas, historicamente, 3% de todo o volume esperado. E tem ano que isso nem ocorre, que é o esperado para esse ano. Praticamente, o inverno não terá chuva, que vai até o dia 22 de setembro. Caso ocorra, vai ser coisa de 1, 2 milímetros só para uma chegada de uma frente fria, que é no mês de julho. Com isso, a ausência de chuva e temperatura alta, a umidade relativa do ar tende a cair muito. Nos dias de hoje, nós já estamos por volta das 3 da tarde, em torno de 28% a 30%. E nos próximos dias já tende a reduzir mais ainda. Perfeito. Muito obrigado pela participação, viu, Gilmar? Eu que agradeço. Agora a primeira edição. Vou pedir para o cinegrafista aqui mostrar para vocês como é que está o tempo agora, viu, Tiago? Olha só, tá sol e como o climatologista falou, né, nesse momento já começa a ficar mais quente, eu já estou sentindo um pouquinho mais de calor e vamos esperar, vamos aguardar que esse inverno não seja muito rigoroso aqui no sudoeste do estado. Tiago, com você no estúdio. Aí, o Arildo botando o banco aqui, disse que é gaúcho, eu quero saber se você está acostumado com quantos graus lá na sua cidade, Arildo? Então, lá no interior, onde eu morava, né, Tiago, a temperatura chegava a negativa, né, 2 graus negativos, 3 graus negativos, então a gente já está mais acostumado aí com esse friozão.
Meu Deus do céu, isso aqui para ele é fichinha, então, nada de roupa de frio aí em Rio Verde. Valeu por sua participação, amigo, obrigado. Fazer um intervalinho agora, 12h39 a seguir, uma testagem em massa em Distrito de Catalão. Daqui a pouco os detalhes e a estreia da série BR-153 de norte a sul. Hoje vamos percorrer o trecho entre Itumbiara e Hidrolândia. Agora o João Lucas de Castro é de Anápolis, ele tem 3 anos e vai chamar o intervalo pra gente. Não tem o João. Eu tenho 3 anos. Se eu não, o jornal